Quem é você quando ninguém está olhando? Sem curtidas, sem compartilhamentos, sem visibilidade. Só você e você. Você faz o que faz porque gosta ou para impressionar alguém? Para provar algo? No fim, quem é você no silêncio? Me chamo Vitor, seja bem-vindo ao meu canal e hoje vamos ter uma conversa sobre a importância de entender quem somos de verdade e o porquê que fazemos as coisas. Não é segredo para ninguém que hoje vivemos no mundo das aparências. Com a ascensão das redes sociais, tudo acaba sendo romantizado, até a própria vida, muitas vezes de forma exagerada. Isso quer dizer que a vida não deve ser romantizada? Não, eu não disse isso. O problema é quando se mostra apenas a parte bonita, criando a sensação de que a vida é sempre perfeita, como se tudo fosse mil maravilhas, quando na realidade sabemos que não é assim. Esse cenário infelizmente contribui diretamente para o aumento da ansiedade na população, principalmente entre quem consome redes sociais de forma constante. Isso acontece porque essas pessoas tendem a se comparar o tempo todo, muitas vezes comprovando uma falsa verdade. É meio paradoxal? Talvez. É comum? Com toda certeza. Acredito que todos nós já passamos por isso em algum momento, e quando começamos a entender a diferença entre quem somos e quem mostramos, a vida tende a ficar um pouco mais leve, sem aquela pressão excessiva que na maioria das vezes nós mesmos criamos e colocamos sobre nossas próprias vidas. No marketing, existe um termo chamado persona, que consiste na criação de uma personalidade fictícia, baseada no público de uma empresa, para entender como se comunicar melhor e alcançar melhores resultados. Hoje eu percebo algo muito parecido acontecendo no âmbito social, uma espécie de persona social. Nela construímos quem seríamos em um cenário perfeito, o nosso personagem ideal, por assim dizer, e passamos a apresentá-lo nas redes sociais e em qualquer meio onde possamos ser vistos. E talvez o problema esteja exatamente aí, onde possamos ser vistos. Porque quando sua vida começa a girar em torno do que você vai mostrar para os outros, talvez você se arrependa muito lá na frente. A gente aprende muito cedo que para ser aceito precisa se adaptar. E essa adaptação vira máscara. Máscaras sociais não são mentira, são mecanismos de proteção. Elas surgem quando entendemos, mesmo sem perceber, que mostrar quem somos pode gerar rejeição, crítica ou abandono. Então a gente cria versões de nós mesmos, como a pessoa sempre forte, a pessoa sempre bem-humorada, a que nunca diz não, ou a pessoa que nunca demonstra fraqueza. O problema não é usar a máscara, o problema é esquecer quem você é por trás dela. Com o tempo, essa performance constante cansa. Você começa a se sentir vazio, desconectado, como se estivesse vivendo uma vida que não é totalmente sua. E o mais perigoso, quanto mais você é aplaudido pela máscara, mais difícil fica tirá-la. Porque surge o medo, se eu mostrar quem eu sou de verdade, será que ainda vão ficar? A máscara protege no início, mas quando vira identidade, ela aprisiona. E talvez a pergunta mais honesta aqui seja: quem você precisa ser quando está com os outros? E por quê? Quando a gente passa a viver através de uma persona, quase sempre existe algo por trás disso. A necessidade de aprovação, ser aprovado significa ser aceito, validado e reconhecido. E isso em algum nível, todo ser humano deseja. O problema não é querer aprovação, o problema é depender dela. Quando a validação externa se torna o princípio, o critério das nossas escolhas, deixamos de perguntar o que faz sentido para nós e passamos a perguntar o que vai agradar, o que vai gerar aceitação, o que vai evitar críticas. Aos poucos, decisões importantes começam a ser tomadas com base no olhar do outro. O que postar, o que dizer, como agir, até quem ser. E nesse processo, a própria identidade vai ficando em segundo plano. O mais perigoso da aprovação externa é que ela nunca se satisfaz. Sempre vai existir alguém para validar e alguém para desaprovar. Sempre. Então você começa a viver em um estado de constante vigilância, ajustando comportamentos, editando sentimentos, filtrando quem você é. Tudo para manter uma imagem que seja aceita. Mas existe um custo emocional nisso. Quanto mais você vive para atender expectativas externas, mais distante fica de si mesmo. E essa distância costuma se manifestar como cansaço, ansiedade e uma sensação estranha de vazio. Mesmo quando tudo parece estar dando certo, talvez a pergunta mais importante é que seja simples, mais desconfortável. Se ninguém estivesse olhando, você faria as mesmas escolhas? É no silêncio que a verdade aparece. E quando ela aparece, não vem sempre da forma que a gente gostaria. Porque olhar para quem somos de verdade nem sempre é confortável.
Às vezes dói perceber incoerências, contradições, escolhas que não fazem mais sentido e partes nossas que preferimos não enxergar. Mas é exatamente aí que começa o autoconhecimento real. Não aquele romantizado feito só de frases bonitas e autoconfiança o tempo todo, mas o autoconhecimento que exige responsabilidade, honestidade e maturidade emocional. Entender quem você é quando ninguém está olhando não é sobre se julgar, nem se punir, é sobre parar de fugir. Porque enquanto você evita encarar essas verdades, você continua vivendo versões de si que já não te representam. E nenhuma mudança verdadeira acontece sem esse confronto interno. Então, antes de pensar em evolução, em melhora ou em transformação, existe um passo inevitável e muito importante: aceitar com coragem quem você é agora. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar a seguir. Depois que o silêncio revela quem você é, surge um ponto de escolha. Ou você enfrenta ou continua fugindo. O autoconhecimento real começa quando a gente para de buscar apenas aquilo que confirma a imagem que criamos de nós mesmos. Porque se conhecer não é só reconhecer qualidades, é ter coragem de enxergar limites, incoerências e padrões que se repetem. Existe uma versão romantizada do autoconhecimento que vende a ideia de que basta se aceitar e tudo fica bem. Mas aceitação não é conformismo e consciência não é desculpa para permanecer no mesmo lugar. Se reconhecer de verdade é assumir uma responsabilidade pelas próprias atitudes, é entender por que você reage como reage, por que foge quando algo aperta, por que insiste em caminhos que já te machucaram antes. E isso não acontece de forma confortável. O autoconhecimento real confronta, ele quebra narrativas internas, desmonta justificativas e expõe verdades que o ego prefere evitar. Mas é justamente por isso que ele liberta. Porque a partir do momento em que você entende seus padrões, você ganha escolha. E só quem tem escolha pode mudar. Enquanto não existe consciência, existe repetição. E enquanto existe repetição, existe estagnação. Mesmo que por fora tudo pareça estar evoluindo. Autoconhecimento não é sobre se amar o tempo todo. É sobre se respeitar o suficiente para não continuar vivendo no automático. E talvez essa seja a virada mais importante de todas. Parar de usar o discurso do autoconhecimento como conforto e começar a usá-lo como ferramenta de transformação. Depois de toda essa questão do autoconhecimento, vem a parte que muita gente ignora, o alinhamento. Não adianta entender quem você é se suas atitudes continuam indo na direção oposta. Alinhamento interno é quando você pensa, sente e começa a conversar entre si. Isso não acontece com grandes decisões, mas com ajustes simples no dia a dia. Primeiro você observa onde está se traindo em pequenas coisas. Aquilo que você diz sim querendo dizer não. Aquilo que você posta para agradar, não para expressar. Segundo, alinhe expectativas. Nem tudo precisa ser mostrado. Nem toda conquista precisa de validação. Nem todo processo precisa virar conteúdo. E eu já disse em um momento anterior que isso é muito perigoso porque não sabemos como as pessoas que nos cercam nos querem. Então, essa segunda lição serve até para se proteger. Terceiro, haja de acordo com seus valores, mesmo quando isso não gera aplauso. Coerência quase nunca é popular no começo, mas sempre traz paz depois. Quarto, reduza o ruído. Menos comparação, menos exposição desnecessária, menos consumo automático. Mais presença, mais intenção, mais verdade. Alinhamento não é alcançar a perfeição, é uma consistência. É errar, perceber, ajustar e continuar. É escolher todos os dias não viver só para aparecer, mas para fazer sentido. E quando existe alinhamento interno, a pressão diminui, a ansiedade cede e a vida começa a pesar menos. Não porque ficou mais fácil, mas porque ficou mais honesta. Talvez, no fim das contas, a pergunta não seja quem você parece ser para os outros, mas quem você consegue ser quando está em paz consigo mesmo. Porque a vida fica mais leve quando não é vivida como uma vitrine, quando não existe a necessidade constante de provar, mostrar ou sustentar uma imagem. Ser verdadeiro consigo mesmo não significa ter tudo resolvido, significa apenas parar de fugir da própria realidade. E isso já é um começo. Se esse vídeo te fez refletir em algum nível, permita-se continuar nesse processo com honestidade. Não para se cobrar mais, mas para viver com mais coerência. Talvez o maior trabalho da sua vida não seja se tornar alguém diferente, mas ter coragem de ser quem você já é, sem plateia, sem filtros, sem personagens.
E se você sente que essa conversa fez sentido, ficou aqui até o final, se inscreve no canal, comenta sua opinião, não esquece de dar um like aí para fortalecer. Fico por aqui, até a próxima e que Deus te abençoe.